Fala, filhotes, estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a faísca divina que está presente em todo o mundo, ou do homem como manifestação de Deus. Essa é uma teoria de Israel ben Eliezer, é a principal figura desse contexto dessa expressão religiosa de matriz judaica. Quando e onde ocorreu isso? Na década de 1740, na Ucrânia. Antes disso, no século XVI, Isaac Luria e outros mestres reavivam o interesse pelos elementos místicos da cabala judaica. Depois do século XIX, o hassidismo ganha adeptos em reação à intelectualização e à secularização do judaísmo. Em 1917, a Revolução Bolchevique, a Revolução Russa, na Rússia, põe fim a muitas das comunidades hassídicas por conta da perseguição religiosa. Na década de 1930, com a ascensão do nazismo, judeus da Alemanha, Europa Oriental, Rússia fogem para os Estados Unidos. Todas as comunidades hassídicas da Europa são destruídas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1948, ocorre a fundação do Estado de Israel e muitos judeus hassídicos expatriados migram, vão morar lá, no país recém-criado pela ONU. O judaísmo hassídico, fundado por Israel ben Eliezer, conhecido como Baal Shem Tov ou Best, na década de 1740, caracteriza-se pelo entusiasmo e por rituais de alegria em massa, realizados por um líder espiritual chamado Tzadik. Um de seus principais ensinamentos é que todo mundo possui uma faísca divina, uma faísca de Deus dentro de si mesmo. Hoje o hassidismo representa uma das mais importantes ramificações do judaísmo ultra-ortodoxo, ou seja, do judaísmo que busca levar a reta doutrina e a reta opinião judaica ao pé da letra. O movimento hassídico surgiu nas comunidades judaicas da Europa Central e Oriental no século XVIII. Essas comunidades, de modo geral, eram pequenas e isoladas, e o seu estilo de vida diferia muito dos judeus das cidades. Na época, a filosofia judaica havia adquirido um caráter mais intelectual, e a teologia um caráter muito mais legalista, mais fundamentado na lei mosaica em especial, e nos desdobramentos dessa lei. Esse desenvolvimento entrou em conflito com as necessidades dos habitantes de pequenos povoados, principalmente em áreas como o sul da Polônia. Para manter a coesão nessas comunidades, sobretudo em face da perseguição pelos cossacos, o povo eslavo do leste europeu, líderes religiosos viajavam oferecendo aos seguidores não apenas orientação, mas também a oportunidade de participar mais ativamente das observâncias religiosas. Em locais onde as pessoas não tinham acesso a ensinamentos rabínicos, dos rabis, dos mestres, líderes carismáticos como Baal Shem Tov ensinaram que a Torá não era privilégio dos rabis, dos mestres judaicos. O aprendizado espiritual estava disponível para todos, uma espécie de reforma protestante dentro do judaísmo. As faíscas sagradas estão dentro de todos nós. Uma manifestação da luz divina, conforme descrito na tradição mística da Cabala luriânica, podem ser encontradas dentro de cada um de nós. Então, os homens hassídicos dançam em cerimônia de casamento. Só homens dançam consigo mesmo. E tem uma história muito interessante que tanto os judeus quanto os muçulmanos, o homem só pode dançar com homem, não pode dançar com mulher. E por isso, num casamento, um muçulmano foi pedir, um judeu foi pedir para os seus rabis, para os seus mestres, para os seus líderes religiosos, para poderem dançar com as suas mulheres. Mas ambos os líderes religiosos negaram. E eles falaram, não, mas então depois do casamento eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, em nome do sexo, eu posso fazer sexo oral, posso fazer sexo anal, posso usar camisinha, posso fazer de quatro, posso fazer de cabeça para baixo, não sei o que lá. Aí na hora que eles chegam, eu posso transar com ela em pé? Não, em pé não pode. Por que não pode dançar em pé? Porque se você por que não pode transar em pé? Porque se você for transar em pé, vai sentir vontade de dançar. E aí não pode, isso é proibido, segundo as leis judaicas e as leis muçulmanas. Então é uma história bastante interessante aí, Mas religiosidade relacionada a isso, a essa faísca divina, a esse movimento hassídico, é o misticismo, a cabala, a experiência mística do cristianismo também vai se aproximar bastante, o sufismo e a tradição mística na religiosidade muçulmana.
Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. E se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e também sugestões de temas e assuntos para vídeos posteriores. Então é isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.